Os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade nós vamos falar menos, porque são 10 transtornos, como transtorno de personalidade antissocial, borderline, são vários transtornos, nós não vamos abordar, até mesmo pelo tempo. Só que nós sabemos que nós temos aqui no Brasil uma prevalência muito grande de ansiedade e depressão. A ansiedade, meus irmãos, seria aquela imagem lá do canto esquerdo, que é aquele homenzinho segurando um tanto de coisa em cima da sua cabeça. A ansiedade, meus irmãos, nós sabemos que é como se fosse um sentimento de uma preocupação exacerbada, muito além do que é a realidade. O nosso organismo, irmãos, ele é feito para você ter ciclos de trabalho, ciclos de guerra, de esforço, de ir, de fazer, de resolver problemas. Só que para nós vivermos uma vida saudável, nós também precisamos de um momento de descanso. E não é um descanso de você chegar na sua casa depois de um dia corrido de trabalho e deitar na cama e falar, pronto, agora eu não quero saber mais de nada. Não, é momento de descanso você às vezes chegar na sua casa, ter um momento de confraternização com sua família, conversar com seus filhos, conversar com seu esposo, com sua esposa. São momentos desses que fazem que você tenha um momento de descanso, de se descansar, de se desligar de todos os problemas que estão lá fora e trazer aquela paz para a sua vida. Talvez você chegue depois de um dia cansado de trabalho, o seu momento de descanso é você se deleitar na palavra de Deus, é você abrir a Bíblia Sagrada e começar a meditar na palavra de Deus. Aquilo traz alívio, aquilo enche a sua alma de alegria, de esperança. Só que no mundo que nós vivemos hoje, é um contexto assim, muito complicado, porque muitas das vezes a gente leva coisas do trabalho, coisas lá de fora para dentro de casa. Às vezes a gente continua o que a gente está fazendo lá fora, fazendo dentro da nossa casa, e o tempo que a gente tinha para poder ficar com a família, o tempo que a gente tinha às vezes para poder meditar, seja no louvor, seja na palavra de Deus, seja para poder vir fazer a obra de Deus, fazer algo que traga paz para a nossa vida, algo que traga uma alegria, traga um descanso, traga um refrigério. Muitas das vezes a gente está sempre se ocupando com as preocupações do dia a dia. Só que a ansiedade, o transtorno da ansiedade, ele vai estar muito relacionado com uma pessoa que ela se preocupa muito além. Todo mundo tem problema, todo mundo tem situações de dificuldade. Só que a pessoa que ela tem ansiedade, ela sempre vai estar em um estado de alerta. É aquela pessoa que, mesmo que tudo esteja se resolvendo, eu tive um problema, eu tentei resolver, as coisas estão melhorando, ela sempre vai ficar em um estado de alerta, porque ela vai começar a pensar, vai que acontece de novo, vai que dá tudo errado, eu não sei por onde vai vir, eu não sei se vão falar de mim, eu não sei se vai acontecer alguma coisa ruim. É aquela pessoa que sempre está em um estado de alerta, Quando você está em um estado de alerta, o seu organismo, o seu próprio organismo, ele vai começar a fazer com que você secrete, por exemplo, hormônios que vão estar relacionados a esse estado de alerta. Por exemplo, a pessoa que ela sofre com depressão, muitas das vezes ela vai chegar, o paciente vai chegar lá no consultório do posto de saúde falando, eu estou com uma batedeira no peito. O paciente fala, eu estou com uma batedeira no peito, o coração está cá na boca. O que é isso? A pessoa sempre está com taquicardia, aquele coração acelerado. Por quê? Ela sempre vai estar num estado de alerta. É como se ela estivesse assim, sempre preparada para alguma coisa muito ruim acontecer, e ela vai chegar às vezes com esse coração saltando pela boca. Às vezes ela vai falar, eu estou com falta de ar, eu estou achando que eu vou infartar. Às vezes nem é que ela vai infartar, é por conta da ansiedade. A ansiedade já está tão grave, está num momento tão avançado, num grau tão avançado, que ela sente tudo, o coração dispara, dá falta de ar, a boca seca. Isso tudo está relacionado a um transtorno relacionado à saúde mental. Então isso é a importância que nós falamos aqui essa tarde. Os irmãos podem entender, mas depressão porque está triste e vai passar. Meus irmãos, todo mundo tem momentos de dificuldade na vida, todo mundo passa por provas, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa às vezes por doença na família, e isso às vezes, como nós somos pais, irmãos, isso às vezes traz algum tipo de tristeza para nossas vidas. Só que a tristeza ela é diferente da depressão. A tristeza, quando você tem algum momento de tristeza, você às vezes fica triste, chega na sua casa, você pode orar, você pode chorar, você pode fazer alguma coisa, você acorda no outro dia, o Senhor traz um refrigério para sua alma. Você acorda e pensa, não, aquilo foi ontem, hoje é um novo dia, o Senhor vai fazer algo novo na minha vida, e você tem aquela convicção que algo vai ser diferente, você tem uma esperança que algo vai ser diferente naquele dia, e isso te traz algum tipo de alegria, você não fica naquela tristeza. Só que a depressão já seria essa tristeza prolongada. Você não pensa em motivos para poder ficar feliz, mesmo quando você pensa, você não consegue se alegrar. E a depressão, ela é muito comum nós associarmos ela, principalmente aquelas pessoas que ela não tem esperança. A depressão, que às vezes não é só um momento de tristeza, não, é uma tristeza profunda, prolongada, e que muitas das vezes vai estar relacionada com a falta de esperança. A pessoa ela não acha que as coisas vão melhorar, não vai chegar um dia que algo vai acontecer para poder melhorar, não, ela não tem esperança.
esperança mais na vida, em nada, em pessoas ela não tem esperança. Por isso ela vai ficar nesse momento assim de sempre essa retração, essa tristeza profunda, esse lugar que ela se coloca em tristeza. Para o ensinamento de aprendizado para nós essa tarde. E eu vou dizer, meus irmãos, eu trouxe alguns pontos importantes para nós termos saúde mental, algumas perspectivas acerca da saúde mental. O primeiro ponto que eu trouxe ali foi a questão do autoconhecimento. Meus irmãos, entendam isso, cada palavra que está ali, como se fosse um tópico que nós vamos abordar, são tópicos ali para você poder ter saúde mental. Se você, às vezes você me fala, irmã, mas eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada disso. Então essa mensagem que você está trazendo, essa exposição de saúde mental de qualidade, se você não tem autoconhecimento. O autoconhecimento é você conhecer um pouco de si mesmo, é você te conhecer a ponto de você saber quais são as minhas qualidades, o que eu tenho feito para poder melhorar a minha vida, quais são os meus pontos fortes, é você também conhecer o seu pior lado, é você conhecer quais são os seus pontos fracos, quais são os seus defeitos, aquilo que muitas das vezes você fez ano passado, que te fez deslizar, que te fez escorregar, é você conhecer a sua vida e ter a convicção da vida que você leva. E quando você tem um pouco desse autoconhecimento, você conhece a si mesmo, você conhece os seus sentimentos, aquilo que você tem sobre você, os seus pontos fracos, as suas qualidades também, você vai chegar mais próximo dessa questão do autoconhecimento, que seria o propósito. Quando você conhece a si mesmo, você sabe que você tem um chamado e que o Senhor entregou um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. A pessoa que ela não consegue, às vezes tem irmãos que estão aqui dentro que pensam, irmã, mas é isso de olhar para mim mesmo, eu não gosto, isso me dói às vezes, porque é algo muito difícil de você olhar para si mesmo, porque você tem que reconhecer às vezes quais são os seus defeitos, não é algo fácil, é muitas das vezes algo muito difícil. E o autoconhecimento, quando você tem, você enxerga a sua vida, você sabe quem você é, para que o Senhor tem te chamado, você vai encontrar um propósito. Muitas das vezes o que falta na nossa vida é a gente ter certeza do chamado, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O Senhor, muitas das vezes, Ele nos entrega um talento. O talento não é só você vir aqui na frente e cantar e ter uma voz bonita. O talento não é você tocar um instrumento, não. O talento é aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, às vezes como um instrumento de fé, para nós exercermos aquele chamado que Ele nos entregou. Só que quando você não te conhece a si mesmo, não tem convicção daquilo que o Senhor tem te chamado, como que você vai viver acreditando no propósito? No final do mês pagar suas contas? Não. O seu trabalho é um instrumento que o Senhor colocou nas suas mãos, que através deste trabalho, talvez você até mesmo não goste, reclame, mas através desse trabalho, o Senhor vai alcançar almas e o nome do Senhor vai ser glorificado ali dentro. Então é para você ter esse autoconhecimento e saber para que eu fui chamado, é para poder ganhar almas, é para poder falar do reino dos céus, sobre depressão, sobre ansiedade. O que mais acontece, principalmente no meio cristão, dentro das igrejas, não falo dessa igreja, é um contexto geral de todas as igrejas, sem citar placas, denominações. Quando você fala sobre depressão, tem pessoas dentro da igreja que tem depressão. Tem pessoas, se não tivesse depressão, não teria pastores em todo o Brasil que estão tirando a sua própria vida. Sempre você ouve no noticiário. Pastores que tiraram a sua própria vida, filhos de pastores que tiraram a própria vida. E você pensa, por que vivia para Deus, tinha uma vida certa? Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa sorrir para você não significa que ela está bem. Às vezes a pessoa fala, está tudo bem, não significa que ela está bem. Tem pessoas que estão no nosso meio, estão sofrendo, e muitas das vezes, ao invés da igreja estender as mãos e puxar para perto, trazer para a palavra de Deus, trazer mais para a presença de Deus, já chegar a essas pessoas que estão sofrendo, vai cair, vai expulsar. Meus irmãos, não é assim. A depressão não é falta de Deus, não é falta de ler a Bíblia, muito pelo contrário. A depressão é uma doença, é uma falta, um desequilíbrio hormonal ali que tem da produção principalmente serotonina, que seria o hormônio relacionado à felicidade. E isso traz todo um contexto ali de doença. Aí você pensa, essa pessoa que está chegando na igreja, muitas das vezes está sofrendo com depressão. Talvez você tenha na sua família, na minha família tem pessoas com depressão. Aí ao invés da gente dar as mãos e puxar para perto, muitas das vezes o que a gente faz é tacar a pedra, jogar no fundo do poço que já está caído. Só que eu te pergunto, se eu perguntar aqui nessa tarde, quem tem, por exemplo, hipertensão, seria pressão alta, várias irmãs vão levantar a mão, não vão? Várias pessoas tomam seu remedinho para pressão alta todos os dias. Se eu perguntar quem tem diabetes aqui, várias pessoas vão levantar as mãos. A pessoa tem que cuidar da alimentação, a pessoa toma ali o seu remedinho, às vezes toma insulina. Várias pessoas vão levantar a mão. Só que por que a depressão, quando a gente pergunta quem tem depressão, as pessoas, muitas das vezes, elas se sentem acuadas, elas se sentem envergonhadas por ter, porque é algo que a gente relaciona muitas das vezes com o quê?
Depressão, falta de Deus. Depressão é coisa ruim. Depressão é coisa de... Está cheio de demônio, é coisa de possessão demoníaca. Mas quando a pessoa te fala, eu tenho diabetes, eu estou tratando para diabetes, você fala que essa pessoa está longe de Deus? Não. Quando você fala, mas eu estou tratando para minha pressão alta, todos os dias eu tomo meu remédio para pressão alta, ninguém vai falar, porque é falta de Deus, é porque não orou, é porque não buscou a Deus. Por que a depressão, muitas das vezes a gente faz isso? De jogar pedra em quem já está caído, a pessoa já está caída, já está naquele estado, sentindo o fundo do poço. O que a gente tem feito é jogar pedra em quem já está caído. A depressão é uma doença, então o conhecimento vem acerca disso. É você não jogar pedra em quem está caído, é você dar as mãos para essa pessoa levantar.